Olá, meu povo! E vamos a mais uma aula de matemática do 8º ano do Ensino Fundamental 2. Eu sou o professor Aldemir Malveira e para a aula de hoje nós temos aula de número 70. Objeto de conhecimento, volume de cilindro reto, medidas de capacidade, volume do bloco retangular. Detalhamento, litro e decímetro cúbico, litro e metro cúbico, resolução de problemas com medidas de capacidade. Vamos à nossa aula. Ok, para abrirmos esse momento para falar sobre a questão das medidas de capacidade, nós temos que realizar alguns lembretes, como, por exemplo, toda e qualquer medida do sistema internacional, ele vai possuir uma unidade central, ele vai possuir múltiplos e ele vai possuir submúltiplos, certo? Muito bem, lembrando do sistema internacional, o que vem a ser o sistema internacional de unidades, né? Que é o coração desse nosso encontro, ok? Então, o sistema internacional de unidades foi um sistema que foi construído pelo homem para mensurar determinadas situações, como, por exemplo, quando nós estamos mensurando distância, nós temos como unidade central o metro. E aí nós temos como submúltiplos do metro, nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. E como submúltiplos, nós temos o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, certo? Esse percurso aí, você sabe que você pode sair de um para outro, certo? Então, na realidade, também nós vamos abordar a questão dessa transição, quando sair de uma unidade para outra unidade, ou seja, como sair de múltiplos para submúltiplo, ou às vezes passando pelo ponto central. E o contrário, né? Voltar. Muito bem, então eu comecei exemplificando que esse sistema, ele se chama internacional porque ele é utilizado em todo o planeta. A exceção, é claro, de alguns países que ainda mantêm algumas unidades, certo? Mas que elas não são consideradas sistema internacional, como, por exemplo, lá na Inglaterra, eles utilizam algumas unidades para a temperatura que nós não usamos no sistema internacional. Lá eles usam Fahrenheit, assim como nos Estados Unidos. Mas existem as conversões, né? As nossas, elas ficarão exatamente em cima do sistema internacional. E agora nós vamos exatamente explorar as medidas de capacidade. Olha, como o próprio nome já está falando, de capacidade, né? É o que comporta, E isso está ligado às medidas que nós utilizamos para definir o quê? O volume. Então, vamos conhecê-las? Vem comigo. Olha só o que nós temos aí. Medidas de capacidade, certo? Quem são essas medidas, né, que fazem parte do sistema internacional? Como eu já falei, sistema utilizado no mundo todo, né, de forma única. Então, ó, o que vem a ser umas medidas de capacidade? Lá vai, as medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. A principal unidade de medida de capacidade é o litro. Portanto, é a unidade central, pessoal. Olhando esta tabela aqui do lado, olha, está aqui o litro, ó. Então, significa que eu tenho a direita aqui, né? Como eu estou riscando a minha direita, eu tenho os submúltiplos e
À esquerda eu vou ter os múltiplos, ok? Aqui eu tenho os sub, à direita, e à esquerda eu tenho os múltiplos. Então, observe, se você quiser ir de um múltiplo para um múltiplo subsequente, suponhamos, o que que significa então? É bom nós entendermos essa tabela. O que que significa KL, ó? Quilolitro. O que que significa HL? Hectolitro. E o que que significa DAL? É o decalitro. E aí chegamos no litro. Depois, o que que significa agora na parte dos submúltiplos? DL, decilitro. CL, centilitro. E ML, mililitro. Observe o seguinte, meu povo. Olha, para você sair, então, de uma unidade, né, de um múltiplo para um submúltiplo subsequente, basta que você multiplique por 10, ou seja, cada casinha, olha lá, cada casinha que você anda, você multiplica por 10, isso quando você está indo da esquerda para a direita, olha só. Cada casa você vai, então, ir multiplicando por 10, olha, até percorrer todo o percurso. Agora, se você quiser voltar, qual é a ideia aqui? Se você quiser voltar de um submúltiplo para um submúltiplo antecessor, você vai dividindo por 10. Cada casa, olha, saiu do mililitro para o centilitro, divide por 10. Do centilitro para o decilitro, divide por 10. E assim sucessivamente. Então, é essa ideia que nós vamos utilizar para nós realizarmos o que nós chamamos das transformações de medidas de capacidade. Por que que isso tem que ser realçado? Porque em uma situação problema, como nós estamos na realidade trabalhando com a questão do que tem dentro de um recipiente, certo? Eu posso receber uma determinada informação, ou seja, está sendo dada uma determinada unidade, mas a solução de uma situação problema esteja solicitando uma outra unidade. Então, nós temos que aprender a fazer as transformações dessa medida de capacidade. Lembrando que a medida de capacidade, pessoal, ela está estritamente ligada quando você envolve situações com volume. Beleza, meu povo? Então, vamos continuar a trabalhar este objeto de conhecimento denominado medida de capacidade. Vem me seguir. Muito bem, olha. Então, como nós já observamos na tela anterior, o litro, ele representa a unidade central do meu sistema de unidades de capacidade. É a minha origem do meu sistema de capacidade. Significa que eu posso me deslocar para a direita, como eu posso me deslocar para a esquerda. Lembrando, né, que tem toda essa lógica. Quando eu estou saindo de um múltiplo para um múltiplo posterior, quer dizer, mais lá na frente, cada casa você vai multiplicando por 10 e assim sucessivamente. Quando você quer voltar, cada casa corresponde a uma divisão por 10. Dessa forma, você pode transitar, passear por toda a escala, porque isso aí é uma escala de capacidade. Beleza? Então, vamos agora estabelecer as correlações das unidades de capacidade, né, com a questão do volume, que é exatamente o foco desse meu objeto de conhecimento. Então, vamos ver as correlações? Me segue aqui nessa tela. Então, nessa tela nós temos, olha, o litro, pessoal, ó, representa a capacidade de um cubo de aresta igual a 1 decímetro. Qual é a ideia que está aí por trás? Olha, primeiro eu tenho que lembrar o que é um cubo. Ó,
Um cubo, beleza? Então eu vou desenhar aqui um cubo aqui embaixo, ó, para você lembrar o que é um cubo. Um cubo nada mais é, ó, o cubo nada mais é do que a projeção de um quadrado para o espaço tridimensional. Olha só. E eu estou, então, fazendo essa projeção. Agora eu só vou ligar os vértices. Olha. É isso que ele quis dizer. Ó. Um cubo, está aqui o cubo. Ó. Uma outra coisa que apareceu aí nessa escrita, está falando em aresta. Muito bem, olha. Então, um cubo, ele é exatamente um objeto no espaço tridimensional, ou seja, 3D. No espaço tridimensional, pessoal, cada contorno desse, certo? Do corpo, né? Que isso aqui é um corpo, é uma aresta, beleza? Então, o que ele quis, o que está sendo dito para nós? Então, o que está sendo dito para nós é o seguinte, olha só o que está sendo dito para nós, ó. Vamos voltar aqui, ó. Então, olha, o litro representa a capacidade de um cubo de aresta igual a 1 decímetro, certo? A 1 decímetro. Como o volume de um cubo é igual à medida da aresta elevada ao cubo, temos então essa relação. Então, é algo que você tem que entender aqui. Por que que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico? Ó, então, vamos relembrar o seguinte, olha, como que eu calculo o volume de um cubo? Né? Ó, o volume de um cubo. Ora, observe o seguinte, um cubo ele está exatamente centrado em um eixo tridimensional. Está aqui a origem. Aqui nós temos o eixo Z, ou seja, OZ, aqui nós temos o eixo OX e aqui nós temos o eixo OY. Então, cada pedacinho desse aqui, olha só, pessoal, cada pedacinho desse é uma aresta, beleza? Por quê, professor? Porque olha o que é que nós temos. Se nós projetarmos essa coisa aqui, ó, e subirmos, olha lá, olha o que é que nós temos. Olha, pessoal, olha só. Basta subir, ó. Veja que eu estou exatamente projetando o nosso cubinho, ó. Então tá aqui, ó. Aresta vale 1 decímetro, aresta vale 1 decímetro e aresta vale 1 decímetro. Portanto, quando eu quero determinar o volume de um cubo, pessoal, né, cada aresta dessa aqui é representado, olha, pela letra A. Então, eu vou novamente desenhar aqui para você entender a ideia geométrica e entender as correlações que você está trabalhando. Ó, beleza? Então, vejam bem, ó, olha só. Então, eu tenho aqui aresta A e aresta A. Eu só preciso definir aí essas três, porque o resto é tudo por projeção. Eu vou ter A em tudo que é canto, ou seja, como que eu tivesse aqui, olha, A e A. Então eu quero saber o volume, né? Então o volume de um cubo é uma dimensão vezes outra dimensão vezes outra dimensão. Mas essas dimensões não são todas iguais? Olha, A e A, que eu necessito das três, olha. Então, o volume de um cubo é A vezes A vezes A. Como eu falei, o resto tudo é por projeção, então vai dar A ao cubo. Olha lá. Então, se essa aresta, pessoal, ela é 1 decímetro, então 1 decímetro, olha só, para você entender, ó. 1 decímetro, né? Vamos lá o volume. Ó, 1 decímetro, 1 dm, vezes 1 dm, vezes 1 dm, isso aqui vai me dar 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. dm vezes dm, dm ao quadrado, vezes dm, dm ao cubo, decímetro cúbico. Então, é essa a ideia que nós temos aí, olha, meu povo, que, ó,
destacando, né, depois de toda essa explicação, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, para você entender de onde veio essa ideia. Essa ideia toda, ela veio de onde? Ela veio do volume de um cubo de 1 decímetro de aresta. Como é o volume, A vezes A, como eu expliquei, e esse A vale 1 dm vezes 1 dm vezes 1 dm dá 1 dm ao cubo, certo? Então, tá aí o entendimento do porquê 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Beleza, meu povo? Então, vamos agora passar para um outro passo. Feito, realizado este entendimento, eu ter esse entendimento lógico, né, dessas coisas, vamos passar para a mudança de unidade. Me segue no próximo frame aí, ó. Olha lá o que é que eu tenho. Mudanças de unidade, olha. Então, já sabemos que eu estou trabalhando, qual é a unidade em questão? A unidade de capacidade. Beleza? Então, se eu estou diante da unidade de capacidade, nós temos, olha, o litro é o quê, então? Como eu falei para vocês, o litro é a unidade central. Então, ela é considerada como unidade fundamental de capacidade. Entretanto, também é usado o quilolitro, que é representado por KL, o hectolitro por HL, o decalitro por DL, que são seus múltiplos, e o decilitro, centilitro e mililitro, que são os seus submúltiplos, né? Porque lá na nossa, eu vou chamar da nossa métrica, na nossa régua, né? Nós temos a unidade central, né? À direita, à minha direita eu tenho os múltiplos e à minha esquerda eu tenho os submúltiplos. Unidade central da unidade de capacidade é o litro. Então, vamos continuar. Como o sistema padrão de capacidade é decimal, é por isso que quando você sai, está vindo de um múltiplo para um múltiplo posterior, você vai multiplicando por 10 a cada casa, né? Até chegar lá embaixo, né? No mililitro. E quando você quer voltar, você vem dividindo, porque você vai multiplicando, ou seja, vai da esquerda para a direita, multiplica. Da direita para a esquerda, divide. Então, como o sistema padrão de capacidade é decimal, as transformações entre os múltiplos e submúltiplos são feitas multiplicando-se, né? Por quanto? Por 10 ou dividindo por 10, que é quando você quer voltar. Beleza, meu povo? Então, mais uma vez para fixar, olha. Para transformar de uma unidade de capacidade para outra, podemos utilizar a tabela abaixo, né, que já foi apresentada. Quando você vem da esquerda para a direita, a multiplicação é por 10. Quando você vem da direita para a esquerda, a divisão é por 10. Cada casa é decimal, beleza? Muito bem. Então, vamos lá, olha, mudanças de unidade, exemplos, olha, faça as seguintes transformações. Primeira transformação, eu quero transformar 30 mililitros em litros. Olha só, então você olha para a tua escalinha, está aqui, ó. O teu 30 está bem aqui, ó, 30 mililitros, certo? Para onde você quer ir? Você quer vir para o litro, então você está vindo, ó, da direita para a esquerda, portanto você vai usar a divisão, casa a casa, olha, onde você está, então está aqui, vai andar quantas casas para chegar, ó, está aqui, olha, mililitro, 1, centilitro, 2, decilitro, 3, ou seja, você vai ter que dividir por 1000, porque você andou 3 casas. Porque onde que você quer chegar? Aqui, ó. Beleza? Então, é essa lógica que você vai fazer. Beleza? Então, como vai ficar? Ó? Olha aqui, vamos colocar bem aqui, ó. Beleza? Então, tá aqui a letra A, ó. Eu quero
vir de 30 mililitros para chegar em litros. Então, eu vou dividir por 1000, porque foram 3 casas que eu andei, olha. E aí, por ser decimal, você pode trabalhar, olha, cortando, ó. Cortei 0 com 0, ficou o quê? 3 sobre 100, que é a mesma coisa que 3 centésimos, ou seja, como se você tivesse realizado a divisão de 3 por 100, que é a mesma coisa que 0,03, 3 centésimos, pronto, olha. Então, 30 mililitros corresponde a 3 centésimos do litro, beleza? Foi dividido por 1000, porque eu andei 3 casas utilizando a nossa tabelinha. Beleza, meu povo? Mas vamos continuar. Olha aqui, vamos lá. Uma outra ideia aqui, nessa mesma questão. Nessa mesma questão, você pode fazer desse jeito aqui, ó. Eu não estou em 30 mililitros, então eu estou mililitros, estou voltando, centilitros e decilitros. Portanto, são 3 casas. Você vem andando com a vírgula, ó. Uma, aí está faltando, eu acrescento aqui logo o 0, ó. 0, 2, 3. Olha só, é a mesma coisa. Você também pode trabalhar com deslocando a vírgula, certo? Lembrando que são coisas decimais, então é isso que nós temos aí. A segunda aí, o que que nós temos? Na segunda nós temos, olha, 5 decalitros para decilitros, que é a letra B, beleza? Então, deixa eu dar mais uma subida aqui. Beleza, a letra B, ó. A letra B eu tenho o quê, ó? 5 decalitros para decilitros. Beleza, meu povo? Ó, 5, ó, DAL para DL. Aí só é lembrar da escalinha, olha. A escalinha está bem aqui. Você pode desenhar, ó. Aqui é litro, certo? Aqui é DL, certo? Aqui é CL e aqui é ML, mililitro. Aqui é o decalitro, aqui é o hectolitro e aqui é o quilolitro. Beleza? Então, olha, eu estou aqui, quero chegar aqui. Quantas casas, meu povo, eu tenho que andar? Eu tenho que andar 1, 2. Ou seja, eu estou vindo da esquerda para a direita, multiplica. Se é 2 cada casa corresponde a 10, portanto, eu vou ter 500, né? Beleza, ó. 500 decilitros, ó. Multiplicou por 10. Beleza? Qual é a outra? A outra é 400 centilitros em litros. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. 400 centilitros em litros. Mesmo, tá aqui esse carinha aqui em cima, olha. Agora, onde é que eu tô? Tô aqui, ó. Quero vir, então, 1, 2. Então, lá vem, olha, 1, 2. Ou seja, você está, então, dividindo por 100. Olha, dividindo por 100, corta, corta, corta. O que que eu vou ter? 4 litros. Beleza? Estou voltando, dividindo, né? 1, 2. Estou bem aqui, ó, centilitro. Então, 1, 2, chegamos em 3. Ou seja, 3 casas, 0,4 do litro. Beleza, meu povo? 3 casas. Essa foi a letra C. E vamos continuar. Olha lá, medida de volume agora. Muito bem, já sabemos essas correlações, né? Vimos lá de capacidade, então vamos ver de volume. As medidas de volume representam o espaço agora, olha, ocupado por um corpo. Desta forma, podemos muitas vezes conhecer a capacidade de um determinado corpo, né? Conhecendo seu volume. A unidade de medida padrão do volume é o metro cúbico. Olha aqui, ó. Sendo ainda utilizados seus múltiplos. Quais são os seus múltiplos? Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico. Os submúltiplos, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetros cúbico. Ora, mas como é que é essa escalinha aí?
Essa escalinha, então, olha, recebe as seguintes conversões. Olha. Em algumas situações, é necessário transformar a unidade de medida de volume para uma unidade de medida de capacidade, né? Ou vice-versa, fazer esta translação, né? Essa movimentação. Então, o que é que nós temos? Olha, aqui 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Essa eu mostrei para vocês. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Beleza, meu povo? Então vamos ver um exemplo. Olha, um tanque tem a forma de um paralelepípedo. Que palavra é essa? Que diacho é isso, professor? Está falando que é um paralelepípedo retângulo, com as seguintes dimensões: 1,80 metros de comprimento, 0,90 metros de largura, 0,50 metros de altura. A capacidade desse tanque é em litros? Olha, a capacidade é em litros. Vamos ver o que ele vai sair. Primeiro, eu tenho que saber o que é um paralelepípedo. Pessoal, nós vimos aqui a projeção de um quadrado para o espaço tridimensional. Agora vamos ver a de um retângulo para o espaço tridimensional. Um paralelepípedo é um retângulo sendo projetado no espaço tridimensional. Ele vai ficar que nem uma caixa de sapato. Olha só, é isso que é um paralelepípedo, né? Essa coisa, então, de forma análoga. Por isso que também eu preciso conhecer somente as 3 dimensões, né? A dimensão do eixo OX, a dimensão do eixo OY e a dimensão do eixo OZ. E ele dá, né? Uma é a altura, tá bem aqui, certo? Aqui é o comprimento e aqui é a largura. Tá aí as 3. É isso que é um paralelepípedo, tá? E o que ele dá aqui para nós? Ele dá as dimensões desse paralelepípedo, né? Quais são as dimensões? Olha, ele tem 1,80 metros de comprimento, 0,90 metros de largura e 0,50 metros de altura. Queremos a capacidade em litros, ou seja, eu vou estar em metros cúbicos e quero ir para litros. Como é que isso se processa? Então vamos ver o processo disso. Vamos retirar essas medidas. Olha, comprimento 1,80. Eu vou chamar isso de C, ó. Comprimento dela, 1,80 metros. Qual é o outro dado que eu tenho? Eu tenho a largura, 0,90. L, eu vou chamar de L, 0,90. E eu vou ter agora a altura, que é 0,50, certo? O H, 0,50 metros. Nós já vimos que o volume de um paralelepípedo ele é expresso através de comprimento vezes altura vezes largura. Então tá aqui, meu povo, ó, vai ser 1,80 vezes 0,90 vezes, deixa eu puxar isso aqui mais para cá, né? Eu vou subir um pouquinho, né? Tá aqui, né? O volume dele, eu venho para cá, ó, e vamos calcular aqui, certo? Esse aqui é o volume. De quem? Do paralelepípedo, beleza? Então vamos calcular, ó. 1,80 vezes 0,90 vezes 0,50. Observe que tudo isso aqui está em metro, beleza? Se está em metro, então vai sair metro cúbico, porque eu estou multiplicando 3 vezes. Então, 1,80 vezes 0,90 vezes 0,50, isso vai me dar o volume de 0,81 metros cúbicos. Mas, para onde eu quero levar isso, meu povo? A situação quer exatamente, olha, que você expresse em litros. E o que eu sei? Qual é a relação que eu tenho?
meu povo, qual é a relação? Ó? Vamos ver a anterior, está aqui, olha. Nós temos que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, ou que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Pronto, é essa aqui, ó. Já que eu tenho em metros cúbicos, então vamos ver aqui o que é que eu tenho. Beleza? Está aqui, olha. Então, vou subir aqui um pouco para mostrar o cálculo. Tá lá, então, ó, eu vou multiplicar por 1000, meu povo. Então, multiplicando por 1000, né? Porque eu sei que 1 metro cúbico é igual a 1000, então lá vai, ó. A vírgula andando. Tá bem aqui, ó. Andou aqui, 1, ó. Vou acrescentando 0. Tá aí, ó. 8.100 litros. Beleza? Daqui, cadê? Passei, fui além da conta. Deixa eu voltar aqui. Pagar aqui essa. Tá aqui, olha, 810 que eu saí daqui, multipliquei por quanto? Por 1000. Então lá vem 1, 2, 3. Olha aqui, pessoal. Beleza, esta é a solução. Fizemos então a transposição. É a letra B. Beleza, meu povo? Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula. Tchau!